Então, como eu ia dizendo, a gente vai continuar a aula de hoje falando de mais aplicações. Ih, o problema não tá legal. Mais aplicações da indução finita. Estou escrevendo, mas ele não está reconhecendo em tempo real aquilo que está. Espero que isso não atrapalhe, vamos ver. Bom, então, como eu falei, existem formas de você demonstrar também por indução algumas afirmações envolvendo desigualdades, né? Como exemplo, eu vou propor que a gente demonstre o seguinte: demonstrar a seguinte desigualdade aqui, ó, que n ao quadrado é sempre maior que 2n mais 1, né, para todo n maior ou igual a 3. Então agora vocês veem que, diferente dos problemas que a gente vem tratando até agora, envolve essa desigualdade aqui no local de uma igualdade, né? Porém, a técnica de indução nos permite fazer um tratamento rigoroso, mesmo nesse cenário aí, né, envolvendo desigualdades, seja maior, maior igual ou tudo mais, né? Porém, a gente vai ver aqui o que muda, né, um pouco na questão da manipulação das ideias, né? Então, primeira coisa, quando a gente vai demonstrar algo por indução, a gente segue aqueles passos, né? Primeiro é a gente fazer a chamada base de indução, né? No que consiste a base de indução? O que eu faço, né? Aqui está vendo que o menor número que cabe nessa desigualdade é o 3, né? Então a gente tem visto aí geralmente começar com 0 ou com 1, né? Nesse caso, o n tem que ser maior ou igual a 3. Então significa que o 3 é o menor valor que vai satisfazer essa igualdade, né? Isso é até fácil de verificar, porque se você colocar n igual a 2, por exemplo, vai ficar 2 ao quadrado maior que 2 vezes 2 mais 1, né? O que não é verdade. Então 2 ao quadrado dá 4, 2 vezes 2 mais 1 dá 5. 4 não é maior do que 5, né? Isso só vai ser verdade quando você escolher valores inteiros a partir de 3, né? Então a base de indução seria o que? Você adotar o n igual a 3, né, e ver se de fato a afirmação é verdadeira, né? Aí você tem aqui, ó, no lugar de n colocar 3. Então fica 3 ao quadrado maior que 2 vezes 3 mais 1. Isso é verdade? Sim ou não? Não, Não é verdade? Por quê? porque não dá. Sim, porque não é. Desenvolvendo. Ó, você tem 3 ao quadrado é 9, né? Maior. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 1 dá 7. 9 é maior do que 7? Então, se 9 é maior do que 7, significa então que a afirmação é verdadeira. De fato, a base de indução nos permitiu afirmar que para o menor valor aqui que a gente pode adotar, essa afirmação é de fato verdadeira, né? Aí, quando a gente não se convence, você vai lá e testa, né? N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6, a 7, a 8. Aí você sempre vai ver essas desigualdades sendo respeitadas, né? Por exemplo, para N igual a 4, você tem aqui 4 ao quadrado maior que 2 vezes 4 mais 1. Ou seja, que 16 é maior que 8 mais 1, que é 9. De fato é verdade, né? E assim vai, né? Para n igual a 5, a 6. Aí até chegar no número em que a gente se convence, digamos que é um número muito grande,
que a gente vai afirmar o seguinte, vai formular a nossa hipótese de indução, né? Para um número suficientemente grande aí de n, né, desse conjunto todo aqui de n maior ou igual a 3, digamos que a gente escolha lá n igual a k, né, e afirme que k ao quadrado de fato é maior que 2 vezes k mais 1, né, para todo n, ou para todo k, né, que seja maior ou igual a 3, como a gente está supondo, né? Porém, esse cara ainda é menor do que um n qualquer que a gente consiga escolher, tá? O k só é um número suficientemente grande, certo? Então, isso aqui a gente admite como verdade, né? A hipótese de indução significa isso, que a gente admite essa afirmação como sendo verdadeira, né? Com base nessa afirmação, a gente formula aí o nosso chamado passo de indução, né, que é a nossa terceira etapa lá da abordagem, né? Aí no que consiste o passo de indução? Bom, da mesma forma como a gente fez antes, né, o passo de indução ele significa, tem aquele mesmo significado anterior, ou seja, você admitiu que a afirmação que a gente fez aqui no início é verdadeira para um valor k qualquer. Aí eu quero saber se ela continua sendo verdadeira para os valores depois de k, né? Então a gente consegue ainda simplificar mais ainda a nossa formulação, sugerindo que n a gente adota o valor imediatamente após o k, ou seja, o k mais 1, né? Lembrando que a gente só está tratando de números inteiros, né? Então o menor valor depois de k só pode ser o k mais 1, né? Então, a gente quer saber se para n igual a k mais 1, de fato teremos, onde tem k aqui, você coloca k mais 1. Vai ficar k mais 1 ao quadrado, maior que 2 vezes k mais 1, mais 1, né? Eu quero saber se isso daqui é verdade, né? Aí a gente utiliza a nossa hipótese de indução para saber se essa afirmação é verdadeira, né? Até aí tá tudo bem ou não? Tem alguma dúvida até o momento? Aí de boa. Até aí tranquilo, né? Exatamente o que a gente fez anteriormente, né? Então, para a gente prosseguir, ou seja, a gente precisa demonstrar o nosso passo de indução. O que a gente pode utilizar é a nossa hipótese, né? Mas o que a gente tem que demonstrar é o passo de indução, né? Então, antes de demonstrar esse passo de indução, a gente tem que lembrar quanto que é k mais 1 ao quadrado, né? Quanto é que fica esse desenvolvimento aqui? Quanto é k mais 1 ao quadrado? A gente abrindo as contas fica como? K ao quadrado Mais 2 vezes k mais 1, né? Então o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então fica só desse jeito aí, correto? Tá, e aí, o que a gente faz com essa informação, né? Lembrando que a gente quer provar essa afirmação aqui, ó, se isso aqui é verdadeiro, né? Se isso aqui for verdadeiro, significa que a nossa afirmação inicial aqui, ó, também é verdadeira. Para qualquer n estabelecida essa condição aqui, essa afirmação é verdadeira, né? Então, tem que ter sempre em mente o nosso objetivo, né? Quando você vai abordar um problema, você tem que não pode se perder, né? Afinal de contas, apesar de todo o rigor da matemática, né, ainda existe muito nela, né, na atuação do matemático ao enfrentar um problema, ainda existe muito uma espécie de querer artístico, né? Ou seja, você tem as ferramentas, mas o caminho para chegar lá onde você quer vai depender muito da sua criatividade, da sua experiência no manejo dessas ferramentas e por aí vai, né? Então a gente não pode se perder do objetivo inicial, que é provar essa afirmação aqui. Então, a gente, relembrando aqui, temos que k mais 1 ao quadrado é k ao quadrado mais 2k mais 1, né? Então,
E a gente tem essa informação e temos também a nossa hipótese de indução, que a gente admitiu que é verdade, que k ao quadrado é maior que 2k mais 1. Né? Então, agora a pergunta é, né, o que a gente pode fazer com essas duas informações? Né? Então, vamos fazer assim, ó, partindo aqui da nossa hipótese de indução, vou colocar ela centralizada, né, k ao quadrado, vou colocar um maior bem aqui na frente, 2k mais 1. Né? Por que eu coloquei esse maior aqui afastado? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou somar dos dois lados, ó, lembrando que eu só estou tratando com inteiros positivos. Né? Então, quando eu somo uma desigualdade com dois números positivos, eu não altero o sinal da desigualdade. Né? O legal de se trabalhar com desigualdade e sabendo que os números que você está trabalhando são só inteiros, né, e ainda por cima positivos, é que você consegue manipular de uma forma semelhante com a qual você faz lá nas equações mesmo, né? Quando você tem um sinal de igualdade separando os membros da equação. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar dos dois lados 2k mais 1. Né? Somei aqui desse lado e somei aqui desse outro lado também. Certo? Aí por que eu fiz isso? Ora, eu fiz isso porque eu lembrei dessa propriedade aqui, ó. Né? Porque eu sei que k ao quadrado mais 2k mais 1 é k mais 1 ao quadrado. Certo? Então, eu já sei que esse lado aqui vai me dar k mais 1 ao quadrado. Né? E isso é maior do que... aqui a gente pode fazer o seguinte... Ó, 1 mais 1 é 2, né? Então eu vou ter aqui 2k. Eu tenho aqui, ó. Eu não vou somar o 2k com o 2k por enquanto, certo? Eu vou somar só 1 com 1. Aí vai ficar assim, ó. 2k mais 2k mais 2. Né? Não vamos fazer isso de início. Ou ainda, né? Eu posso ainda fazer de uma outra forma. Eu posso trocar o 2k e o 2 de posição, já que eu estou somando. Né? Acho que fica mais interessante ainda a visualização do que eu vou fazer. Certo? Então, lembrando, o que eu fiz aqui? Eu só somei esse 1 com esse 1, para aparecer esse 2 aqui. Né? Aí, por que eu não somei o 2k com o 2k? Ó? Por causa disso. K mais 1 ao quadrado é maior. O que é isso daqui? Ó? Como é que a gente pode reescrever essa parte? 2k somado com 2. Como é que eu posso colocar isso de uma maneira mais simples? 2k somado com 2. Eu posso colocar alguma coisa em evidência? O 2. Ó, né? Então, aqui desse termo dentro do parênteses, eu posso colocar o 2 em evidência. Né? Vou colocar aqui de preto mesmo. E vai sobrar dentro do parênteses só k mais 1. E esse 2k fica aqui. E agora? Aí, nesse lado, nesse segundo membro aqui da equação, a gente tem que ver que a gente está muito perto do que a gente quer chegar. Ó. Eu quero obter 2 vezes k mais 1 mais 1. E aqui eu tenho 2 vezes k mais 1 mais 2k. Né? Então, a única coisa que está me separando do resultado aí é esse 2k e esse 1. Né? Que eles não estão batendo no momento. Certo? Aí é nesse momento que a gente presta atenção no... Como é que eu posso falar? Nesse intervalo, né, que a gente estabeleceu aqui, ó, que o problema estabeleceu na verdade, né, que o k ele é maior ou igual a 3 e menor do que n, né? Então, com base nisso, ó, vou até escrever assim, ó, sabendo que o k é maior ou igual a 3 e menor que n, temos você pode afirmar que 1
é menor, não, melhor ainda, pode afirmar que 2K é maior do que 1, né? Dentro desse intervalo, concordam comigo? Por exemplo, o menor número que o K pode assumir aqui é o 3. Se eu substituir o K pelo 3, vai ter o que? 2 vezes 3 é maior do que 1. 6 maior do que 1, o que é verdade. Então, para o menor K desse conjunto aqui, já satisfaz a condição. Eu não preciso nem demonstrar. Certo? Então, eu já sei que 2K é maior do que 1. Né? Então, voltando ao nosso problema, temos o seguinte. K mais 1 ao quadrado, maior que 2 vezes K mais 1, né? Mais 2K. E esse segundo membro aqui, né? Esse lado aqui depois da desigualdade, que eu sublinhei, né? A gente pode afirmar que ele é maior que 2 vezes K mais 1 mais 1. Por quê? Por que eu posso afirmar isso? Porque foi aqui em cima, eu já falei, que 2K é maior do que 1. Olha, tá vendo que esse termo aqui é igual a esse, né? Então, por que aparece essa desigualdade? Porque eu sei que o 2K é maior do que 1. Então, vai fazer com que esse lado aqui sempre seja maior do que esse outro lado direito. Certo? Então, com base nisso, né, eu posso estabelecer o seguinte, lembrando lá da lei da transitividade, né? O que diz a lei da transitividade? Assim, se eu tenho 2 que é maior, não, melhor. Se eu tenho 5 que é maior do que 3, que é maior do que 2, né? Eu não posso afirmar diretamente então que o 5 é maior do que o 2, né? Sabe? Isso vocês entendem? É chamada relação transitiva, né? Então, se eu tenho 5 maior do que 3 maior do que 2, eu posso afirmar logo de cara que o 5 é maior do que 2. Né? Então, por que eu estou relembrando essa propriedade? Né? Porque é exatamente a situação que a gente tem aqui. Se o K mais 1 ao quadrado é maior do que 2K mais 1 mais 2K, que por sua vez é maior do que 2 vezes K mais 1, então eu posso afirmar que K mais 1 ao quadrado é maior que esse último termo aqui, 2 vezes K mais 1 mais 1. Né? Todos entenderam o que eu fiz aí? Tem alguma dúvida? Sim ou não? Podem falar. Não? Todos compreenderam então? Bom, ninguém se manifestou. Alguém ia falar alguma coisa? Mais ou menos, professor. Mais ou menos? O que você não entendeu? Entendi no geral, assim, né? Porque na última fase, assim, é mais complicado. O final como eu vou dizer, né? Olha, essa parte, essa afirmação que eu fiz aqui em cima, né? 2K maior do que 1, né? Por que eu posso afirmar isso? É exatamente o que eu fiz bem aqui no começo da minha demonstração, quando eu coloquei esses números aqui em azul, né, dos dois lados da inequação. O que eu fiz foi exatamente o mesmo. Se 2K é maior do que 1, eu vou colocar 1 bem aqui na frente, né? Significa então que se eu somar números inteiros positivos dos dois lados da inequação, isso vai continuar sendo verdade, né? E quais são esses números positivos que eu somei dos dois lados? Eu peguei aqui o 2 vezes K mais 1, né, somado com 2K, e aqui do outro lado da inequação eu coloquei o 2 vezes K mais 1, somado com 1. Né? É por isso que eu pude afirmar esse passo aqui intermediário. Deixa eu colocar aqui de outra cor. É por isso que eu pude afirmar isso daqui. Né? Porque foi exatamente o que eu obtive aqui embaixo. Certo? Eu acho que a dúvida deve ter ficado aí nessa parte, não? Lembra que é a mesma estratégia que eu utilizei aqui em cima.
É a mesma estratégia de somar números inteiros positivos dos dois lados da equação, né? Só que de forma esperta a gente adiciona números que vão nos ajudar, né, a ficar lá na forma do problema que a gente quer resolver, né? Não é qualquer número escolhido ao acaso, certo? Então foi basicamente isso que a gente fez, né? Beleza? Ou não? Beleza. Beleza? Então, tranquilo. Deixa eu apagar aqui essa parte. Então, se a gente provou aqui, ó, que o nosso passo de indução é verdadeiro, a gente provou então o problema em si, né? A gente mostrou que de fato para qualquer n maior ou igual a 3, eu tenho que n ao quadrado é maior que 2n mais 1, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, portanto, n ao quadrado é maior que 2n mais 1 para todo n maior ou igual a 3. E assim chegando ao fim da demonstração. Certo? Então, um outro problema aí que a gente pode explorar um pouco mais essa propriedade, deixa eu ver aqui se eu pego um bem tranquilo. Esse aqui, ó. Tranquilo não, mais ou menos no estilo que está lá na atividade que eu vou postar daqui a pouco, né? Vou pegar aqui outro exemplo. Vou fazer a seguinte afirmação, que 2 elevado a n é menor que n fatorial. Isso admitindo que todo n é maior ou igual a 4. Então fiz essa afirmação aí, né, mas não basta dizer, né? A gente em matemática você tem que falar e tem que provar também, né? Então como que a gente pode prosseguir com essa prova, né? Seguindo exatamente os mesmos passos que a gente já aprendeu. Primeiro, vamos investigar aqui a nossa base de indução, né? Então eu vou pegar para o menor valor de n que é permitido, né, para o problema, no caso aqui seria o 4, né, porque o n tem que ser maior ou igual ao 4. Então eu vou pegar aqui para n igual a 4 e vou substituir e ver se de fato a inequação é verdadeira. Então, aqui, n igual a 4. Então 2 elevado a 4 é menor que 4 fatorial. Isso é verdade? Quanto é 2 elevado a 4? Não, 16. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Certo? E quanto é 4 fatorial? 24. 24. De fato, 16 é menor que 24. Então, a nossa base de indução aí, ó, está correta. Estabelecida a base de indução, o que a gente faz agora? A hipótese de indução, né? O que é a hipótese de indução? A hipótese de indução é quando a gente vai testando valores crescentes aqui de n, que a gente permite, né? N igual a 5, a 6, a 10, a 100, e até que a gente cansa e fala, não, eu já testei o suficiente, eu acredito que para um n suficientemente grande, essa hipótese é verdadeira, né? Então vou admitir que ela é verdadeira. Ou seja, para n igual a um k qualquer, né, eu estou afirmando que é verdade que 2 elevado a k é menor que k fatorial. Isso para todo k maior ou igual a 4, né? Ele tem que ser no mínimo o valor lá da base de indução, e menor que algum n qualquer. O k ele nunca é o último número, né, que a gente vai testar, até porque é uma infinidade deles, né? Então sempre há algum número n maior do que k, certo? Então estabeleço aqui esse intervalo de onde eu posso encontrar o meu valor de k para poder afirmar essa validade, né? Então,
Estabelecida a hipótese de indução, próximo passo é necessariamente o passo de indução, o PI. Né? O que significa o PI? Eu quero saber se de fato eu admito que para n igual a k, essa afirmação é verdadeira. E para o k mais 1? Né? Para o k mais 1, se ela for verdadeira, vai ter que ser algo assim, ó, 2 elevado a k mais 1 menor que k mais 1 fatorial. Se ela for verdadeira, vai ter que ter essa estrutura. Né? Por que tem que ter essa estrutura? Porque onde aparece k aqui no meu problema, na hipótese de indução, eu substituí pelo valor k mais 1. Por isso que ficou desse jeito. Certo? Então, até aí tudo bem? Sim. Até aí beleza, né? Onde que o bicho pega? É justamente nessa parte, né? O que a gente tem que demonstrar que de fato esse passo de indução a gente vai chegar nessa estrutura. Né? E agora, como que a gente demonstra isso? Né? Alguma sugestão? E aí? Ó, a gente sabe que do lado esquerdo da inequação vai ter que aparecer um 2 elevado a k mais 1. E que do lado direito vai ter que aparecer um k mais 1 fatorial. Né? E a única ferramenta que dispomos no momento é da hipótese de indução. A gente só sabe, por enquanto, que 2 elevado a k é menor que k fatorial. Né? Se a gente sabe que isso é verdade, né? Se a gente admitiu que isso é verdade, então a gente pode utilizar no nosso problema, na nossa abordagem. Né? Então, e agora? Como é que eu parto? Opa, desculpem, que eu coloquei o k mais 1, né? É só 2 elevado a k. Essa é a nossa hipótese de indução. Se eu tenho essa hipótese, como é que eu saio disso e chego nisso daqui? Né? Essa é a pergunta. E agora? Ó, uma dica. Quando eu tenho uma inequação do tipo 2 menor que 7, né? Se eu multiplico por 3 dos dois lados da inequação, o sinal de desigualdade muda. Vai ficar assim, ó, 2 vezes 3 menor que 7 vezes 3. Isso continua a ser verdade? 6 é menor que 21? Sim ou não? Não entendi a pergunta. Eu estou pegando aqui um exemplo concreto, né? Eu peguei a desigualdade 2 menor que 7. Isso é verdade, correto? Sim. Então, aí digamos que eu resolva fazer o seguinte, vou multiplicar por 3, que é um número inteiro e positivo, né? Dos dois lados da inequação. Né? Ou seja, eu vou pegar o 2 e multiplicar pelo 3, e vou pegar o 7 e multiplicar pelo 3. A minha pergunta é, esse sinal de desigualdade aqui continua o mesmo ou ele muda? Como é que ele fica assim mesmo? Não, ele continua o mesmo. De fato, o 6 ainda é menor que 21. Assim como o 2 era menor do que o 7, o 6 continua a ser menor que 21. Certo? Então, isso me mostra o seguinte, que quando eu pego uma desigualdade, né, igual essa que eu fiz aí do 2 menor que 7, e eu multiplico por um número positivo inteiro, tá, de ambos os lados da inequação, o sinal da desigualdade não muda. Se ele começou com o menor, ele continua menor. Se ele começou com o maior, continua maior. Né? Aí por que eu estou falando isso? Porque aqui, quando eu tenho 2 elevado ao k, né, o que eu preciso fazer aqui para poder aparecer o k mais 1? O que eu preciso fazer nessa de cima? Oi? Somar mais um, né? Somar não. Você precisa multiplicar por 2. Né? Por quê? Lei das potências. Ó. 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado a 2 fica o quê? Produto de mesma base, né? De potências de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes.
né? Aqui é a mesma coisa. O 2 elevado a k mais 1 nada mais é do que 2 multiplicado por 2 elevado a k, né? O 2 aqui, quando não tem nada no expoente, é o 1 que está aparecendo, né? Potência de produtos de mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. 1 mais k ou k mais 1 dá isso, ó. 2 elevado a k mais 1. Certo? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui a nossa hipótese de indução, que é 2 elevado a k. Oi? Alguém disse alguma coisa? Não? Se for alguma pergunta, pode falar. Não? Pode prosseguir então? Bom, então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2 desse lado. E se eu multipliquei por 2 desse lado, para não ter o risco de alterar o meu sinal de desigualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Certo? Então, ó. 2 elevado a k vezes 2, né? Aqui é 2 elevado a 1, tá? Fica 2 elevado a k mais 1. Isso é menor que k fatorial vezes 2, eu posso colocar como 2k fatorial, né? Não fiz nada. Como eu não sei quem é k fatorial, ao multiplicar pelo 2 eu só mantenho a expressão desse jeito mesmo. Beleza? E agora, como é que a gente parte? Como é que a gente desenvolve a partir daí? Eu já encontrei o lado esquerdo da desigualdade, mas eu ainda não cheguei no k mais 1 fatorial sem mudar o sinal de desigualdade, né? Tá vendo que é tudo um jogo de manipulação dentro das regras que são possíveis, né, da álgebra, certo? Então o que eu posso fazer aqui para encontrar o k mais 1 fatorial de alguma maneira? E aí? Alguém sugere alguma abordagem? Só repetir. Oi? Fatorial ali, botar a vezes a menos 1. Repete, por favor, que tá chegando meio falhado aqui o áudio, eu não consegui entender muito bem. É porque tem o k fatorial ali, né? Aí ele é multiplicado pelo anterior, não é? Multiplicado? Pelo anterior dele, não é? Isso, o fatorial é isso, né? Não, né? K fatorial é k Então, vezes eu k botar menos 1 vezes k Então, menos será que eu 2. tinha que botar assim, k menos 1? De fato, K menos 1 fatorial. eu não sei se o problema é aqui comigo, mas o seu áudio ele tá chegando meio distorcido, então eu não entendi a parte final da sua pergunta. Repete, por favor, ver se eu consigo entender agora. Será que a gente não poderia parar no k menos 1 fatorial? Ah, agora eu entendi. Você fala... Escrever assim, né? Deixa eu colocar. Colocar o k fatorial como k vezes k menos 1 fatorial. É isso? Aham. Bom, mas assim, tudo bem, é uma abordagem, mas será que isso vai nos ajudar a chegar no k mais 1 fatorial? A gente foi subtrair o 1 e não somar, né? Será que isso não complica pra gente não, em vez de ajudar? Né? Assim, é uma abordagem válida? É, mas a gente tem que ver se essa abordagem vai nos ajudar a chegar no que a gente deseja, né? Que é provar essa relação, né? Então, eu não sugeriria ir por esse caminho, não. A gente pode tentar fazer outra coisa aqui, ó. Por exemplo, eu posso afirmar que o k fatorial ele é menor que o k mais 1 fatorial? Sim ou não? Isso dentro do nosso limite aqui, ó. Ou seja, o k tem que ser maior ou igual a 4 e menor do que n,
né? Então aí você é fácil ver que isso é verdade, né? Que é uma afirmação direta envolvendo o fatorial dos dois lados, né? Então, ó, bota o 4 aqui, ó. 4 fatorial ele é menor do que o 5 fatorial, né? 8 fatorial é menor do que o 9 fatorial. E assim vai, né? Pela própria definição de fatorial tem que ser menor, certo? Então, a gente sabe que isso é verdade, né? Aí a gente pode então prosseguir da seguinte maneira, ó. Outra coisa que eu posso afirmar também, antes de prosseguir o cálculo, né? Eu posso dizer que 2 vezes o k fatorial é menor do que o k fatorial sozinho? Sim ou não? E aí? Seria o contrário, não? Verdade. Desculpem. É isso mesmo. Obrigado. Ou então eu vou escrever, para não inverter aqui a nossa desigualdade, eu vou reescrever assim, ó. K fatorial, né, é menor que 2k fatorial, né? Agora sim, certo? Mas deixa eu ver, eu não sei se isso vai nos ajudar. É porque eu preciso chegar no k mais 1 fatorial, né? Então... Não, acho que essa abordagem também não ajuda a gente a estabelecer essa desigualdade. Eu queria usar uma espécie de transitividade, sabe? Mas eu acho que aqui não vai dar certo, não. Então, vamos ver. Então eu cheguei que 2 elevado a k mais 1 é menor que 2 vezes k fatorial, né? Então, pelo menos o lado esquerdo aqui eu já cheguei, né? Agora preciso desenvolver o lado direito. Como é que eu chego no k mais 1 fatorial? Então... E aí, alguém tem mais alguma sugestão de como a gente pode abordar? Alguém? Só repetir ele, não bate, não? Oi? Será que você não podia dizer que K é maior que K mais 1? É menor, né, no caso. Que... Só afirmar isso aqui que você fala? Essa parte? Sim. Então, isso aqui eu posso afirmar. Porém, o que a gente tem aqui, ó, é o 2 multiplicando aqui na frente, né? Isso aqui a gente já teria que ter uma prova um pouco mais rigorosa, né, para poder mostrar se esse 2 multiplicando não vai influenciar diretamente, né? Então essa é que é a dificuldade do momento, né? Então aqui a gente provavelmente teria que resolver essa outra indução para depois aplicar a resposta aqui e continuar essa indução, entendeu? Então eu queria uma abordagem que fosse mais direta, né, que não precisasse desse passo intermediário aqui, de resolver uma outra indução para poder provar essa, né? Então qual seria aí o problema, né? Ó, vamos fazer assim. A sua ideia aí me deu uma outra ideia, que é bem parecida, olha só. Podemos afirmar que k fatorial é menor que k mais 1 fatorial, né, para todo k dentro daquele intervalo. Ou seja, k entre 4 e um n qualquer, né? Um n pode ser arbitrariamente grande, né? Então, a minha ideia é a seguinte. Quer ver? Vamos colocar assim, k mais 1
mais 1. Eu tenho esse 2 multiplicando o K, né? Então, eu vou abrir esse problema da seguinte maneira. Eu vou colocar o K fatorial, né? E o K mais 1 fatorial eu vou escrever como K fatorial multiplicado por K mais 1. Isso é verdade, correto? É a própria definição de fatorial, né? O K fatorial multiplicado por K mais 1 vai resultar exatamente em K mais 1 fatorial. Beleza? Até aí tudo bem? Sim ou não? Sim. Sim, né? Por favor. Oi? Tem como repetir, por favor? Sim, claro. A única coisa que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. A gente já admitiu, a gente viu ali através de uns exemplos simples, não é preciso nem pensar muito a respeito, que K fatorial, de fato, é sempre menor que K mais 1 fatorial, né? Dentro desse intervalo. Até se você considerar o zero, é que a partir do zero isso já é verdade, certo? Então, a partir do zero, na verdade, você teria uma igualdade aqui também, né? Mas enfim, a partir do zero já poderia ser estabelecido, ou melhor ainda, a partir do 1, pronto. A partir do 1 já poderia ser estabelecida essa desigualdade, né? E a gente sabe, né, que, por definição, K mais 1 fatorial nada mais é do que K fatorial multiplicado por K mais 1. Certo? Isso aqui é a própria definição de fatorial. Beleza? Então, a gente vai afirmar isso aqui, ó, que K fatorial é menor que K fatorial vezes K mais 1. Tá? Só substituindo isso daqui pela nossa definição. Né? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque uma coisa importante se analisar é o nosso intervalo. Né? O K está entre 4 e N. Né? Nunca se dispersem desse intervalo na hora que vocês forem analisar uma questão desse tipo. Tá? Ele pode te ajudar aí de uma forma que você nem espera. Às vezes é uma coisa que parece complicada, se torna simples quando você observa o intervalo onde você está trabalhando. Né? Aí por que eu estou fazendo essa observação? É porque é o seguinte, ó, se K está entre 4 e N, né, eu posso afirmar que que o 2 ele é sempre menor que K mais 1. Concordam? Para todo K entre 4 e N. Opa, aqui é só menor. Né? E não é difícil verificar que isso é verdade. Ó. Pega o menor K possível. Aqui é 4, né? 4 mais 1, 5. 5 é maior do que 2. Né? Você pegar o 5, 5 mais 1, 6. Isso também é maior do que 2. Né? Então isso aqui sempre vai ser verdade. Né? Por causa do nosso intervalo. Beleza? Então, quando você pega essa afirmação que você sabe ser verdadeira, ou seja, que o K fatorial ele é menor que K fatorial multiplicado por K mais 1, né? Se você chegar aqui no lado esquerdo e multiplicar esse K fatorial por um 2, essa desigualdade não vai se alterar, ela vai continuar a ser um sinal de menor. Né? Por quê? Por causa dessa observação que nós fizemos aqui. Ó. O K fatorial, de fato, ele é igual ao K fatorial. Né? O K fatorial é igual ao K fatorial. Não tem discutir a respeito. Né? O que torna essa desigualdade aqui válida nesse contexto? É porque do lado esquerdo eu coloquei um 2 multiplicando e do lado direito eu coloquei um K mais 1 multiplicando. E eu sei que o 2 é sempre menor que o K mais 1 nessa situação aqui, né? Dentro desse intervalo que a gente considerou. Então, o 2 multiplicado por K fatorial é menor que K fatorial vezes K mais 1. Né? Só por causa desses fatores aqui. Ó. Porque eu sei que um é menor do que o outro. Né? O 2 é menor que o K mais 1. Entenderam o que eu fiz? Ou não? Sim?
Para ficar claro, vocês usem valores numéricos mesmo, tá? Por exemplo, aqui o menor K que eu posso adotar é o 4, certo? Quando você substituir aqui, fica 5. Então a desigualdade ficaria 2 menor que 5. Beleza? Aí você vai lá no seu problema inicial lá, né? Você sabe que o K fatorial é igual a ele mesmo. Beleza? O que vai desequilibrar essa equação? Ó, se você multiplicar por 2 desse lado e 5 desse lado, a igualdade vai ser quebrada. Você vai ter que o lado direito é maior que o lado esquerdo. Então você tem essa situação aqui que a gente está analisando, né? Agora no lugar do 5 coloque algo mais genérico. Coloque aí o K mais 1. Né? E pronto, você tem a afirmação que eu fiz anteriormente. Né? Aí por que eu estou focando nessa desigualdade? Porque a gente vai continuar o problema de onde a gente parou aqui, ó. Vamos pegar, quer ver, ó, lá no início eu afirmei que, portanto, eu tenho que 2 elevado a K mais 1 é menor que 2 vezes K fatorial, certo? E a gente acabou de ver que o 2K fatorial é menor que K fatorial vezes K mais 1, né? Mas quem é K fatorial vezes K mais 1? Por definição, é K mais 1 fatorial. Tá? Eu vou até tirar esse sinal de igualdade para não confundir. Vou fazer assim. Espera aí. Só mudando aqui de página. Ixi. Aqui. Muitos livros fazem isso aqui de misturando igualdade com desigualdade. Eu acho que quando a gente está aprendendo isso atrapalha um pouco, né? Então, ó, isso daqui que aparece desse lado, lembrando que por definição é K mais 1 fatorial. Então o que a gente tem? Nossa desigualdade é essa, ó, que 2 elevado a K mais 1 é menor que 2 vezes K fatorial, que por sua vez é menor que K mais 1 fatorial, né? Só tinha desmembrado o K mais 1 fatorial dessa forma, só para a gente fazer essa análise aqui de cima, né? Que o 2 é menor que K mais 1, então isso aqui é verdade, né? Foi só por esse motivo. Atendendo a nossa necessidade, eu posso voltar a simplificar essa notação, né? Então, se 2 elevado a K mais 1 é menor que 2 vezes K fatorial, que por sua vez é menor que K mais 1 fatorial, a gente pode afirmar por transitividade que 2 elevado a K mais 1 é menor que K mais 1 fatorial. Né? Isso aqui, ó. Quando o sinal de desigualdade é o mesmo, né? Então a gente pode pular esse termo do meio, que ele só está fazendo um papel aí de ligação, né, entre as afirmações que eu quero fazer, e estabelecer logo de imediato que esse primeiro termo aqui é menor do que o último, tá? Então pronto, provamos aí a nossa afirmação, o nosso passo de indução, né? Se o passo de indução está provado, significa que a afirmação inicial está provada, que 2 elevado a n é menor que n fatorial, para todo n maior ou igual a 4. Então, isso aqui é só você concluir da forma como eu fiz lá em cima e colocar esse quadradinho, né? Ou então um CQD também. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? No caso, a gente, pela propriedade da transitividade, ignora os 2 vezes K fatorial. Isso. Ele vai ser igual a K mais 1 fatorial, né? Exato. Aí é aquilo que eu falei, sempre que você estiver assim se embananando com essas letras aparecendo e tudo, pensa em termos mais concretos, né? Coloca número no lugar. É igual aquele exemplo que eu fiz, né? Eu disse lá que o 2 é menor do que o 5 e o 5 é menor do que o 8, por exemplo, né?
Ora, você pode pensar assim, se o 2 é menor do que o 5, o 2 é menor do que o 8? É. Né? Então eu não preciso nem colocar esse 5 aqui no meio. Eu posso afirmar logo que o 2 é menor do que o 8, se isso for interessante, né, para a situação que eu estou analisando. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Se o 2 elevado a k mais 1 é menor do que o 2k fatorial, e esse 2k fatorial ainda consegue ser menor do que o k mais 1 fatorial, significa que o 2 elevado a k mais 1 é também menor que o k mais 1 fatorial. Não tem como ele ser igual ou maior. Beleza? Então, quando tiver assim se confundindo, bota número lá para você entender a situação. Aí, entendeu? Volta lá para o campo abstrato, né? E analisa as coisas por esse prisma. Isso ajuda muito. Certo? Tá, e esse... Nada. E esse CQD aqui é a expressão do, como queríamos demonstrar. Né? Isso aparece muito nos livros, né? Mas eu prefiro fazer esse quadradinho que significa a mesma coisa, tá? Caso alguém não tenha visto ainda, né? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Né? Deixa eu pegar aqui, vamos ver. Achei aqui um que pode ser interessante. N ao quadrado menor que n fatorial. É um pouco diferente desse aqui, né? Esse é o 2 elevado a n. Agora eu quero n elevado a 2. Né? Então vamos ver se isso é verdade. Né? Se o n ao quadrado é menor que o n fatorial, isso é claro, né? A gente tem que saber dentro de que intervalo. Né? Então para todo n maior ou igual a 4 também. Né? Então, para a gente saber se é verdade, né, vamos fazer ir por indução. Qual é a primeira coisa que eu faço para começar a demonstração? Base de indução. Isso aí é as coisas que vocês já têm que estar tão habituados que nem precisam pensar muito para fazer. Né? É base de indução, a primeira parte. Né? No que consiste a base de indução? E aí? O menor número do intervalo, que no caso seria 4. Exato. Vamos considerar aqui para n igual a 4, né? E vamos ver se é verdade. Ó, onde aparecer n aqui eu vou colocar 4. Então 4 elevado a 2 menor que 4 fatorial. Isso é verdade? 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, 16. Né? E 4 fatorial é 24. 16 é menor que 24? Sim, então base de indução está satisfeita. Não ficou satisfeito com isso daí? Tenta para n igual a 5, n igual a 6, n igual a 10. Né? E vai fazendo as contas, se tiver paciência para isso. Né? Mas aqui a gente já se satisfaz com um termo só. Né? Mas, continuando, você quiser lá e afirma que para um n, depois de fazer várias tentativas, você se convence e afirma o seguinte, que para n igual a um k qualquer suficientemente grande, de fato, k elevado a 2 é menor que k fatorial. Né? Isso para todo k dentro do nosso intervalo, ou seja, o k tem que ser no mínimo 4, né? Ou seja, ele é maior ou igual a 4, e valor máximo ele não tem, ele só é sempre menor do que um número n que você pode escolher. Né? Então, nos números inteiros é interessante, né? Ele tem essa propriedade de que, independente do número que você escolha, independente de quão grande ele seja, sempre existe mais um depois. Né? E por existir mais um, você consegue provar que existem sempre infinitos números depois. Então, conceito meio desconcertante, mas é a matemática. Né? Estabelecido a hipótese de indução, o que a gente faz? Terceiro passo. Qual é o terceiro passo, gente?
Esse é o passo de indução, né? Como você disse aí, você admite então que se vale para cá, será que vale para o próximo número depois, o K mais 1? Né? Ou seja, se valer para o K mais 1, significa que essa afirmação aqui é verdadeira. Ó, K mais 1 elevado a 2 é menor que K mais 1 fatorial. Né? Certo? Então, antes de resolver, acho que a gente pode organizar de uma forma melhor do que fez no problema anterior. Né? A gente pode anotar aqui algumas coisas que a gente sabe sobre o problema. Então, sabemos que bom, a gente já sabe lá dos nossos nas nossas séries iniciais no ensino fundamental, quando aprendemos a lei da potenciação, sabemos que 2 elevado a K mais 1, né? Não, que eu estou fazendo ao contrário, né? Então, deixa eu ver aqui, K mais 1 ao quadrado, então, N ao quadrado, né? Não, vamos colocar aqui, sabemos já que N mais 1 fatorial é igual, N não, vou usar o K, né, para a gente não ficar mudando muito, é igual ao K fatorial vezes o K mais 1, né? Isso a gente já estabeleceu e usou no problema anterior, né? E também sabemos que o 2 é menor que o K mais 1, né? Para todo K, vamos colocar assim, para todo K maior que 4, que é o que está estabelecendo, né? Lá na hipótese de indução a gente fala disso, né? O que mais a gente pode utilizar, né? Vamos ver, N ao quadrado, K mais 1 ao quadrado, tá. Então, sabendo disso, vamos usar a nossa hipótese de indução, né? Sabemos também, né, que K ao quadrado é menor que K fatorial, né, dentro desse nosso intervalo. Sabemos que isso é verdade, essa é o que a gente admitiu ser verdadeiro. Então, o que a gente pode utilizar essas informações que já temos, né, para poder abordar esse problema, né? E aí, como é que a gente sai da nossa hipótese de indução e chega no passo de indução? Alguma sugestão? Alguma sugestão, gente? E agora? Como é que a gente sai dessa hipótese e chega no passo de indução? Com essas informações, ou se tiverem mais alguma, podem acrescentar também, né? Nada impede. Acho que nessa altura você já tem condições de sugerir alguma coisa, não? Alguma ideia para a gente começar? Pior que não. Não? Dá pra multiplicar por K, não? 2 lados. Multiplicar por K? Não, mas se a gente multiplicar por K dos dois lados, aqui vai aparecer um K ao cubo, né? Aí foge do que a gente quer. E aí?
Pensem mais um pouco. Pensem primeiro assim, ó, talvez conseguir primeiro o lado esquerdo da inequação, talvez seja uma boa abordagem, né? O que a gente tem que fazer aqui com essa informação que nós temos, nossa hipótese de indução? O que a gente faz? Multiplica, soma, faz alguma coisa para chegar em k mais 1 ao quadrado, né? Isso aí pode ser uma boa abordagem. O que seria necessário? K menos 1 ao quadrado. K menos 1 ao quadrado? Você fala de fazer tipo assim, ó, k ao quadrado somado com k menos 1 ao quadrado? Para obter isso daqui? Isso. Não, mas aí olha só. Vamos desenvolver. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Somando tudo, você vai ter 2k ao quadrado menos 2k mais 1, né? Não é o k ao quadrado. É algo bem maior aí, né? Ou bem menor, não sei, né? Teria que provar. Então não é somando k menos 1 ao quadrado, não. O que poderia ser então? Para isso, basta você saber do seguinte, ó. Eu vou colocar outra informação aqui. A gente sabe que k mais 1, isso eu vou colocar aqui, ó. K mais 1 ao quadrado é k ao quadrado mais 2k mais 1, né? Aí você pensa no seguinte, ó. A gente só tem k ao quadrado, né? O que precisa? A gente só tem um k ao quadrado aqui. O que precisa ser acrescido para a gente obter k mais 1 ao quadrado? 2k mais 1. Exatamente, a gente precisa 2k mais 1, né? Então é isso que eu vou fazer. Como eu sei que a gente só está trabalhando com números positivos, eu posso fazer essa soma nos dois lados da inequação, sabendo que não vai alterar nada, né? Vai continuar a ser o lado esquerdo menor que o lado direito. Então, fazer assim, ó, k ao quadrado menor k fatorial. Vamos ver se essa abordagem funciona, né? Então aqui a ideia é somar 2k mais 1. Então se eu somei desse lado, eu preciso fazer do outro para garantir que não vai alterar a desigualdade. Então, fazendo isso, do lado esquerdo a gente consegue o k mais 1 ao quadrado, né? E do lado direito, o que seria esse... O que dá para fazer com esse k fatorial mais 2k mais 1, né? Porque eu não quero isso aqui. O que eu quero é que esse lado aqui, ó, vire k mais 1 fatorial, né? Então, essa é a nossa ideia. A nossa ideia não, o nosso objetivo. Certo? Como que a gente faz para chegar nesse objetivo? Como é que eu transformo isso que eu tenho em k mais 1 fatorial, né? E agora? E agora? Alguma ideia? Só precisa demonstrar o lado direito e termina o problema, né? Eu falo assim, esse só, né, como se fosse algo bem evidente por si só, né? Mas aqui pode ser qualquer coisa, menos óbvio, né? Precisa matutar um pouco para chegar na resposta, né? O que vocês sugerem aí de abordagem? Fazer a distributiva, primeiro lembra aí? Como que seria? K ao quadrado vezes 2k. Não, mas aí eu já teria o que eu tenho em cima, né? Não, é porque do outro lado seria o quadrado, né? Aqui é fatorial e não um quadrado, né? Então, assim, de início, o que vocês sugerem, assim, da gente acrescentar uma nova desigualdade aqui, né? Aí depois a gente só faria a transitividade, né?
Então essa seria uma dica, né? Mas uma dica que não diz muito, né, de início. A gente ainda precisaria pensar em qual desigualdade seria essa, né? E aí, qual seria uma desigualdade que a gente poderia acrescentar aqui? Eu posso afirmar que esse termo é menor do que quem? Ó, primeiro eu faço fazer o seguinte. O k fatorial não vai se alterar, né? Então, quem eu já sei de imediato que é maior do que o 2k mais 1? Quem é maior do que o 2k mais 1? Né? Olha lá no nosso problema lá do começo. Uma informação que pode ajudar. Ó. Eu sei que o n ao quadrado é maior que 2n mais 1. Ou ainda, que k ao quadrado é maior que o 2k mais 1. A gente demonstrou isso. Se a gente já fez uma vez, não precisa fazer de novo. Né? Então é uma outra informação que talvez poderia ser útil para a gente. Ó. Aqui, ó, outra informação, né? É que o 2k mais 1 é menor que k ao quadrado. Então, se o k se conserva, né? Eu estou estabelecendo aqui uma desigualdade dizendo que o lado esquerdo é menor que o lado direito, eu poderia muito bem afirmar isso aqui, ó, né? Que k fatorial mais 2k mais 1 é menor que k fatorial mais k ao quadrado. Por quê? Porque a gente sabe que 2k mais 1 é menor que k ao quadrado. Ou, do jeito como está lá no nosso problema, lá do nosso primeiro exemplo, né? Ele afirma o contrário. K ao quadrado é maior que 2k mais 1. Né? É que eu só mudei a ordem, mas está dizendo exatamente a mesma coisa. Certo? Então eu tenho que 2k mais 1 é menor que k ao quadrado. Né? Eu posso afirmar isso de início. E aí, isso ajuda em alguma coisa? Eu estou fazendo suposições aí, vendo se a gente chega em algum consenso. Para abordar esse tipo de problema, vocês vão fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Vão fazendo testes, né? Vão explorando propriedades, né? Vão abrindo as contas, forçando desigualdades, desde que elas sejam válidas, é claro, né? Até chegar na resposta do seu problema, certo? Então eu fiz isso daí, é válido? Dá para prosseguir a partir daí? Dá, porque nesse caso a gente consegue eliminar do meio. Eliminar o quê? Essa parte do meio aí, ó, da capa. De fato. De fato a gente consegue, né? Pela transitividade, você já pegou a ideia, né? Eu posso afirmar que isso é menor que k ao fatorial mais k ao quadrado. Mas k fatorial mais k ao quadrado ainda não é o que a gente quer chegar, né? A gente quer chegar a k mais 1 fatorial. A pergunta é como? Como que isso daqui... Ó, de alguma maneira, isso daqui vai ter que ser menor que k mais 1 fatorial. Né? Se for verdade. Mas como que a gente chega nessa demonstração? Né? Será que tem algumas outras desigualdades intermediárias também? Né? Pode acontecer. Tem problemas aí em que você faz com 3, 4, 5, até mais desigualdades intermediárias. Né? Dependendo da complexidade. Né? E agora? Colocar o K em evidência? K em evidência? Mas se eu fosse colocar em evidência seria assim, ó, o K fatorial é K vezes K menos 1 fatorial. Né? Somado com o K fatorial. Eu precisaria abrir isso aqui primeiro. Né? Aí eu poderia colocar em evidência, ó, botar o K aqui, aí aqui dentro vai ser o quê? K menos 1 fatorial
e aqui somado com K. E aí, isso ajudou? Acho que não seria esse o caminho, né? Então vamos lá. Outras sugestões. Na verdade eu tinha colocado essa questão na lista de vocês, eu não era nem para eu estar fazendo aqui. Tem que dar uma reformulada nela. E aí, alguma ideia de como prosseguir, gente? Olha só, gente, vocês não estão enxergando aqui, já que vocês ainda não sugeriram, mas é normal, né? Vocês estão pegando o jeito ainda agora, né? Lembrem aqui, ó, da nossa hipótese de indução. Olha o que ela afirma, que K ao quadrado é menor que K fatorial, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, pela hipótese de indução, né? Temos, vou colocar assim, ó, K ao quadrado é menor que K fatorial, né? Então olha só o que acontece. Se eu vim aqui nesse K ao quadrado, né, do lado esquerdo, e somar K fatorial aqui, né, significa que eu vou ter que fazer o mesmo do lado direito, certo? Aí, por que eu estou fazendo, somando K fatorial, né, desse lado? Para ter exatamente o que o meu problema pede. A gente não travou, a gente não empacou nessa parte, né? A gente precisa achar alguma maneira de sair daí, né? Então, ó, com isso, vocês não enxergaram lá em cima, mas o que a gente tem aí é basicamente, a gente pode utilizar a nossa hipótese de indução novamente para poder tentar sair dessa sinuca de bico aí, certo? Por quê? Porque colocando na ordem que a gente está ali, ó, K fatorial mais K ao quadrado, né, é menor que quanto dá K fatorial mais K fatorial? 2K fatorial, né? Não tem. A gente não sabe quem é o K fatorial. Se ele está somando com ele mesmo, vai ser 2 vezes ele mesmo, né? Então eu tenho isso aqui, ó. Vamos repetir. Aqui, ó. Portanto, vamos repetir toda a nossa indução, né? K mais 1 ao quadrado é menor que K fatorial mais 2K mais 1, que por sua vez é menor que K fatorial mais K ao quadrado, né? E a gente acabou de estabelecer aqui em cima, ó, que K fatorial mais K ao quadrado é menor que 2K fatorial. Então vamos colocar aqui, ó, é menor que 2K fatorial, né? Aí, igual o colega sugeriu aqui em cima, né, a gente já pode pular essas partes intermediárias, essas aqui. A gente já sabe que está sendo, a gente já testou rigorosamente que de fato o que está na esquerda é menor do que está na direita, né? Então vamos afirmar logo o que nos interessa, que são os extremos, né? K mais 1 ao quadrado é menor que 2K fatorial, né? Aí já limpa mais a nossa notação, beleza? Aí já melhorou bastante o nosso problema, mas ainda não chegamos na afirmação que queremos. A gente quer aparecer aqui um K mais 1 fatorial, né? E agora? Eu posso afirmar que 2K fatorial, né, é menor que K mais 1 fatorial? Posso afirmar isso? Sim ou não?
né? Isso é claro, né, considerando o nosso intervalo. Para todo k maior ou igual a 4 e menor do que n, né? Eu posso afirmar que isso é verdade? Né? Ó, vou fazer assim. Não vou colocar esse passo aqui agora. Vamos fazer algo mais elementar ainda, né? Olha só. O que eu quero estabelecer é que isso daqui seja menor que k mais 1 fatorial, correto? Para depois fazer a transitividade e poder afirmar finalmente que k mais 1 ao quadrado é menor que k mais 1 fatorial, né? Então eu quero ver se isso aqui de fato é verdade, né? Então, antes de fazer essa afirmação, vamos pensar no seguinte. Sabemos que uma afirmação que eu fiz bem ali em cima, 2 é menor que k mais 1. Para todo k maior ou igual a 4. A gente afirmou isso aqui em cima, a gente aprendeu isso no problema anterior, né? E vamos utilizar isso novamente, né? Por quê? Ó, a gente pode dizer isso aqui, ó, portanto, pegar aqui o 2 menor que k mais 1, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui por k fatorial e esse outro lado por k fatorial, né? Quando eu multiplico pelo mesmo termo, a gente não altera a desigualdade, correto? É como nos exemplos numéricos que eu dei anteriormente, né? Se você tem aqui, ó, 3 menor do que 7, né? O que acontece se você multiplica, por exemplo, por 2 de ambos os lados, né? Você vai ter 3 vezes 2, vai continuar a ser menor que 7 vezes 2, pois 6 é menor que 14, né? Então, se eu multiplico pelo mesmo número de ambos os lados, né? Número inteiro e positivo, tá? Fixem bem isso. Se for número negativo, altera a desigualdade. Se for número fracionário, também pode alterar a desigualdade, tá? A nossa análise aqui está facilitada porque estamos trabalhando com inteiros e positivos, beleza? Então, quando eu multiplico por inteiros positivos de ambos os lados, eu não altero a desigualdade. E foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei a nossa afirmação que a gente aprendeu no problema anterior, que 2 é menor que k mais 1, e multipliquei em ambos os lados da desigualdade pelo k fatorial, né? Aí, o que a gente ganha com isso? Ó, que 2k fatorial é menor que... Quanto é k mais 1 vezes k fatorial? Quanto dá isso aí? Quanto dá, gente? Olha a nossa definição aqui em cima, ó. K mais 1 fatorial é igual a k fatorial vezes k mais 1. K mais 1 vezes k fatorial dá k mais 1 fatorial. A gente já colocou aquilo ali como algo que nós sabíamos, né? Ou seja, agora o problema está praticamente resolvido. Isso aqui dá k mais 1 fatorial, né? Então, voltando à nossa indução anterior. Aqui, ó, portanto, k mais 1 ao quadrado é menor do que 2k fatorial. É aquilo que a gente afirmou anteriormente. E a gente acabou de mostrar que 2k fatorial é menor que k mais 1 fatorial. O que a gente faz agora? Temos aqui essas três desigualdades, né? O termo do meio interessa pra gente? Não. Então a gente já afirma direto que k mais 1 ao quadrado é menor que k mais 1 fatorial. E assim a gente prova o nosso passo de indução. Era nisso que a gente queria chegar. E aí o problema está resolvido. Significa então que a nossa afirmação inicial, né, n ao quadrado menor que n fatorial, para todo n maior ou igual a 4, é válida para toda a infinidade de números naturais que existem. Beleza? Conseguiram pegar? Eu sei que é meio difícil, mas
O vídeo aqui da aula vai estar disponível lá no canal, vocês podem dar uma olhada depois com mais calma, é interessante, né? Aí vocês olhem de novo, aí depois vocês peguem o mesmo problema e tentem fazer sem olhar, né? Se travou, aí você olha o vídeo de novo e depois tenta novamente sem olhar, certo? É assim que a gente vai aprendendo a manipular essa técnica aos poucos, beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Quer dizer, alguma dúvida muito fora do normal? Não? Tá tranquilo então? Tranquilo, que pesa mais essa parte da demonstração. Essa parte aqui, ó. Aí vocês viram que quando se tratava de igualdade, essa parte do passo de indução já era o mais difícil, né? Agora com desigualdade, então, você vai ter que usar informações que sequer estão no seu problema, né? Que você vai ter que supor, né? Para poder fazer as manipulações necessárias e chegar na resposta que você quer. Então é uma dificuldade a mais, né? Mas isso é aquilo, como eu sempre digo, né? Você tem que praticar mesmo, né? Botar aí a cachola para funcionar mesmo e mãos à obra, não? Beleza? Bom, então é o seguinte, eu vou deixar lá mais umas questões, não serão tantas, porque eu sei que essa é bem mais difícil, né? Das desigualdades, como atividade da semana, e eu só peço que vocês realmente tentem fazer, né? Se empenhem, porque vale a pena. Essa ferramenta, eu estou passando tanto tempo insistindo nela, porque como eu disse, ela vai ser útil em vários momentos no decorrer do curso de vocês, né? Se vocês tiverem isso aí já bem afiado, né, com essa ferramenta, algumas partes lá do curso de análise, lá no final do curso, ou do próprio cálculo e da álgebra linear, elas vão sair mais tranquilas, né? Então, tentem realmente aprender isso aí que vale a pena, beleza? Então, nesse caso, eu não vou fazer mais nenhum exemplo, não, acho que já ficou bastante coisa para hoje, né? A gente continua na próxima aula, então, ok? Então, agora é a parte de vocês, né? Mãos à obra lá e pesquisar, né, lá no livro, ver alguns outros exemplos, tudo. Tem que estudar, né, gente? Não adianta. Como diz aí um conhecido, né? Cabeça vazia, oficina para Bolsonaro, né? Então, vamos estudar aí para não cair nesse erro, certo? Então, na próxima aula... Opa! Tem como mudar o horário da entrega nas listas, porque eles são bem corrido. E a primeira foi colocada às 11h59. Sim. Não, na verdade eu vou manter. Pode continuar. É porque às vezes a gente não consegue às 7 horas antes da aula, assim que acabar as aulas a gente possa voltar. Então, mas aí tem que lembrar que tem os outros dias também, né? Afinal de contas é uma semana para fazer a atividade e postar a qualquer momento, né? Então, ó, a nossa aula é na terça. Beleza, eu trabalho, eu tenho outras disciplinas, mas tem um final de semana aí, né, que dá pra ver, a sexta-feira à noite, não sei, tudo. Por isso, porque às vezes tem como fazer no final de semana. Eu não vou conseguir a gente fazer no final de semana. Só que às vezes tem contratempo. Que adiava um pouco e acumula, tá? Por isso que é importante prezar para não acumular, né? Porque se eu deixar para as 11 eu tenho certeza que vai ter muita gente lá às 10h30 ainda começando a fazer, copiando tal, para poder entregar às pressas. E o objetivo é vocês já chegarem na aula com a atividade entregue, para que de repente eu possa abordar uma questão ou outra, tal, tirar uma dúvida, porque aí eu sei que você pelo menos já tentou fazer anteriormente, né? E não simplesmente se utilizou de uma aula aí de dúvidas para poder adiantar seu trabalho, entendeu? Então o que eu falo para vocês é o seguinte: o curso está sendo à distância, né? Infelizmente por causa desse cenário atual, mas é importante vocês se equilibrarem de acordo com o tempo que vocês têm disponível. Se você trabalha, se você tem outras atividades, né, que
não relacionadas à faculdade, pegue um número menor de disciplinas de tal forma que você consiga dedicar mais tempo a cada uma delas, entendeu? Então é importante ter esse senso de organização pessoal, certo? Então... Isso. Não pegando, mas mesmo assim tá puxado, porque troca de emprego tá bem complicado. Eu sei como é. Eu tô falando porque eu acho que também tem alguns alunos. Tem outros alunos também que provavelmente não querem mais. Eu sei como é, eu sei que trabalho puxado, eu vejo pelo meu próprio lado, né? Eu tenho 2 empregos, faço o curso técnico e também o doutorado, né? Então eu tô acumulando tudo isso e puxado eu sei que né? Mas aí é a questão da gente tentar se organizar, pegar uma quantidade menor, como eu falei, de disciplinas, ou algo do tipo, entendeu? Por isso que eu já no começo do curso eu já falo como vai ser, para a pessoa ter uma ideia. Se vai ser desse jeito aqui, eu acho que eu dou conta. Se vai ser desse jeito, talvez não. Então eu tranco, continuo depois. Tá? Então é assim, certo? Para não ter provas, eu escolhi essa abordagem para você se manter sempre estudando a disciplina, né? Que é o mais interessante de acontecer, né? E quanto ao prazo, eu acho que não é muito razoável a reivindicação por causa, como eu falei, né? Tem uma semana inteira para ir vendo ali uma questão, nem que seja num dia você pega ali uma questão, daqui a 2 dias pega outra e assim vai. E dá um jeito de sair, certo? Então, lembrando que o prazo é de uma semana, né, e não de algumas horas. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Alguma colocação, alguma ponderação? Não? Nesse caso, então, vamos encerrando por hoje, né? Quem faz aí álgebra linear, a gente se encontra amanhã, né? E, em todo caso, até a semana que vem, tá? Então, lembrando que eu estou disponível para tirar dúvidas também, tá, gente? Podem mandar aí pelo WhatsApp, se vocês quiserem. Às vezes eu não respondo na hora, mas sempre que dá um tempinho eu vou lá, entendeu? Então, tentem fazer aí de fato e até a próxima, beleza? Então, até mais. Boa noite, pessoal.